Olá, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Um prazer estar aqui novamente no nosso podcast da SG4, Gestão em Ação. Hoje vamos falar de futuro, vamos falar de projetos, vamos falar de iniciativas, de provocações para vocês que acompanham aqui o nosso podcast, o nosso canal do YouTube, sobre o que fazer em 2023, o que o mercado vem desenhando para 2023, processos de qualificação, fortalecimento profissional e o que a gente puder ajudar vocês nessa jornada. Vocês conhecem bem a SG4, a SG4 é uma empresa que provoca muito uma visão de futuro, não se constrói sustentabilidade, não se constrói gestão sem um processo contínuo e bem organizado e, naturalmente, por conta dessa necessidade de olhar para frente, a gente sempre discute esses temas. E esse podcast é especial, a gente vai falar de tendências de mercado para o ano que vem, o que o mundo aí possivelmente vai desenhar relacionado ao tema ESG, pessoas, tecnologia, inovação. A gente vai discutir cada um desses assuntos aqui, obviamente com foco em gestão, com foco em sustentabilidade, para a melhoria das empresas. Eu vou ter o prazer aqui de chamar agora os três líderes da SG4, o Ivan Stella, da consultoria e auditoria, a Letícia, da gestão de treinamentos, a parte de treinamentos, e a Marjorie Montebello, da parte de gestão ocupacional. Eles vão me ajudar nesse discurso, então, por gentileza, sejam bem-vindos, Ivan, Letícia e Marjorie, aqui para o nosso podcast. E eu provoco sempre, assim, a gente pode fazer por uma ordem alfabética, o Ivan começa a falar, depois a Letícia, depois a Marjorie, falando um pouco de cada um. Então, obrigado por vocês estarem aqui. E não deixe de se apresentar também para os nossos ouvintes, porque pode ser que algum novo não os conheça, e vocês podem falar um pouco. Então, vamos por gentileza. Olá, pessoal, tudo bem? Como vão? É um prazer estar aqui, Ivo, pelo convite para a gente conversar sobre futuro, né? Junto com a Letícia e com a Marjorie, que são minhas pares aqui na empresa. Meu nome é Ivan, né? Eu sou líder empresarial da SG4 Soluções Integradas, cargo que eu ocupo desde junho do ano passado, de 21, né? Mas minha história é mais longa ainda, né, com a SG4, desde 2007, quando a gente iniciou os primeiros projetos lá como consultor, né? Venho trilhando a área de consultoria, treinamentos, auditorias, desde lá então, né? Até surgiu o convite no ano passado, onde nós fizemos essa estruturação em 3 empresas, né, para melhor atender os clientes, né, e dar agilidade aos processos aqui internamente. Olá, pessoal. Eu sou a Letícia Paiva. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Já participei aqui para falar um pouquinho de andragogia com vocês. E agora vamos falar especificamente sobre futuro, sobre tendências para 2023, o que o mercado aí espera, quais são as expectativas. Eu estou aqui na SG4 desde 2010, quando comecei a minha formação. E mais recentemente, em 2020, assumi a posição de líder da parte de treinamentos, então eu cuido da SG4 Treinamentos, de todos os eventos relacionados à parte de treinamento e desenvolvimento, então palestras, workshops, né, todos esses movimentos que a gente faz, e também dos nossos treinamentos online, Academia SG4, e os treinamentos de leitura e interpretação que a gente disponibiliza hoje. Então, um prazer, obrigada pelo convite. Vamos falar sobre 2023. Legal. Bom, oi pessoal, agradeço também o convite para a gente poder conversar um pouquinho sobre as tendências, né, falar um pouquinho sobre o que a gente espera aí para 2023. Para quem não me conhece, meu nome é Marjorie, eu sou líder empresarial da frente de gestão ocupacional, então, semelhante aí ao Ivan, Letícia, comecei também na consultoria, e aí em 2020, com a abertura, né, dessa nova frente de saúde e segurança do trabalho, eu assumi esse desafio de poder estar cuidando, então, mais especificamente sobre esse tema. Muito bom. Pessoal, obrigado pela participação de vocês, né? A gente está no final de ano, já encerrando aqui o ano 2022 na CG4, cada um aqui tocando, né, à frente de escopo de cada uma das empresas aqui do grupo, mas são os nossos principais escopos de trabalho. E eu queria, né, pedir para vocês ouvi-los um pouco, ouvi-lo e ouvi-las em relação a alguns temas para 2023, né? A gente está entrando no ano, já estamos na iminência aqui já de 2023, a gente hoje estamos gravando no início de dezembro esse podcast, e daqui a poucos dias a gente já entra num novo ano, né? Num novo desafio, numa nova jornada
aqui no Brasil, né, principalmente no Brasil, muitas mudanças, mas e nas empresas também que estão discutindo muitos assuntos nesse momento. E um dos assuntos que agora a gente, né, observa muito nas redes sociais, na mídia, as empresas estão trabalhando esse assunto de uma forma muito mais elaborada, que é o tema ESG, o tema sustentabilidade, o tema onde as empresas buscam conformidade e melhoria de desempenho nos âmbitos de meio ambiente, social e governança. Eu queria a opinião de vocês sobre o que o mercado o que vai acontecer no mercado ano que vem, uma opinião bem sincera e transparente de todos aqui, em relação a esses aspectos. Como que vocês acreditam que as empresas vão trabalhar os assuntos, como elas vão se estruturar sobre o tema, como que essa temática vai influenciar decisões empresariais? Eu queria ouvir um pouco vocês aqui sobre isso. E agora não precisa de ordem, cada um que quiser falar, a gente vai discutindo aqui, né? É muito livre a nossa conversa. Eu queria ouvir vocês. O que vocês esperam ou imaginam que vai acontecer em 2023 em relação ao tema ESG? Quem quer começar? Ivo, falando especificamente da parte de treinamentos, eu entendo que o mercado, as organizações, as pessoas de maneira geral, elas precisam dar um passo muito importante em relação ao tema. Muito se falou, mas muito se falou de maneira superficial sobre ESG. As empresas e as pessoas, elas precisam se aprofundar nessa realidade, nesses temas, que é um universo. Quando a gente pensa em meio ambiente, é um universo. Quando a gente pensa em social, quando a gente pensa em governança, são muitas informações, muitos temas. Eu vejo muitas pessoas falando, eu sou especialista em ESG, mas tem muita coisa para ser falada. Então, da parte de treinamentos, o que a gente fez muito em 2022, e aí olhando um pouquinho do que a gente fez, reflete no que a gente vai fazer em 2023, a gente fez palestras, a gente fez algumas discussões, mas todos eventos bastante superficiais. As empresas procuraram pouco aprofundamento em relação ao tema. Muito volume, mas pouco aprofundamento. Eu acredito que em 2023 a gente tenha que dar esse passo de realmente entrar no detalhamento de cada uma dessas frentes dentro do ESG e do que as empresas e as pessoas vão precisar avançar em relação aos seus desenvolvimentos para se colocar como uma empresa sustentável, uma empresa aderente aos princípios de ESG. Então, eu sinto muito, eu tenho provocado isso muito nos meus clientes, de trazer esse olhar e essa visão, justamente para a gente falar um pouquinho mais aprofundado. Legal, você quer falar sobre ESG, mas ESG é o que para você? É venda de crédito de carbono, por exemplo? É venda, muitas vezes o olhar é muito voltado para a questão ambiental, mas passar a ter uma conversa mais profunda, e isso a gente provoca já nos nossos clientes, eu sei nas outras frentes também, para a gente realmente entender o que a empresa precisa fazer, o que eu, como profissional, preciso estudar para me colocar num patamar de especialista no tema. Então, eu sinto muito que esse movimento se faz necessário nas organizações e no desenvolvimento de cada uma das pessoas, falando especificamente de treinamentos, tá? Perfeito. Legal. Puxando o gancho, Ivo, da Letícia, isso é uma coisa que nós vivemos muito aqui em 2022, né, com atendimento de muitas demandas relacionadas a ESG. E eu acho que essa questão da qualificação é fundamental, porque todos os clientes ou possíveis clientes que nos acessaram precisaram praticamente de uma conversa longa, extensa conosco para poder entender o que era o ESG, né? Porque alguém está solicitando para ele, ou ele internamente foi abordado pela alta liderança sobre esse tema, e o tema ele é tão diverso, ele é tão vasto, como a Letícia comentou, que as pessoas entendem apenas parte desses processos, né? Então, uma das tendências realmente para agora, para 2023, é fortalecer essa aproximação do tema ESG junto às organizações, porque é um caminho sem volta, né? E trazer isso para uma unidade de entendimento, né? Uma unificação desse entendimento. A gente já trabalha com normas de gestão há muito tempo, né? E as normas de gestão são mais fáceis de a gente fazer isso, porque já está ali escrito, né? Pragmático isso, né? Uma ISO 9000, uma 14000, uma 45001, uma 50001, que é de gestão de energia, uma 55001, que é de gestão de ativos, 27001, gestão de segurança da informação. Muito fácil, a gente lê ali, interpreta aquele padrão normativo e a gente faz as adequações necessárias. E o ESG? O ESG existem algumas iniciativas, mas essas iniciativas ainda
tangenciam ali alguns temas onde é mais forte um tipo né, uma temática mais forte em determinada região, determinado país, né, e alguns padrões são determinados por aquela influência, e se esquecem né, do que é vivido no Brasil, do que é trabalhado aqui internamente no Brasil. Então, quando nós realizamos, e a temática ainda é assim, eu quero me certificar em ESG. Eu falei assim, calma, meu amigo, não tem uma certificação em ESG, né? Existe um trabalho, uma jornada a ser realizada dentro de pilares estabelecidos ali do ESG, né, né, temas, né, que dão sustentação às três letras do ESG, e que precisam ser trabalhados numa jornada longa, né? Então, vai haver um dia em que eu vou terminar, vai acabar essa jornada? Só se você quiser, porque essa jornada ela é infindável. Novos temas vão aparecer ao longo dos anos. Hoje uma temática importante, daqui 2, 3 anos essa temática deixa de ter a mesma relevância de hoje, isso é substituída por uma outra temática vigente no futuro. Então, acredito que o ESG, a partir de agora, né, dessa década que nós estamos vivendo agora, onde esse assunto se tornou mais relevante, não que ele não tenha sido, né? Nós tínhamos ali, antes ali, a questão do triple bottom line, a gente tinha outras formas de tratar o ESG, mas hoje, com essa sigla ESG a partir dessa década, e nós vamos daqui para frente entender, né, esmiuçar um pouco mais cada um desses temas, trazer mais conhecimentos para as empresas vão através desses temas, trabalharem ali soluções para se adequarem, né, a esses pontos, né, para que construa essa jornada dentro do ESG. É óbvio que com as normas de gestão ali apoiando sempre, né, dando estrutura para que isso ocorra. Então a tendência é essa mesmo, né, Letícia, trazer ali o conhecimento e o fortalecimento para que as pessoas entendam de forma mais pragmática o que é o ESG e como trabalhar essa questão dentro das organizações, né? Porque hoje está muito solto, as pessoas estão se declarando especialistas, sem entender ali especificamente quais são as variáveis que são trabalhadas dentro dessa temática, né? E as especificidades de cada negócio, né? Eu sinto muito que as pessoas estão indo num caminho de querer um cara crachá para o ESG, assim como a gente tem com algumas normas. É isso, pronto, eu faço isso, tá certo. Mas qual é a especificidade que você tem dentro do seu negócio, né? De que maneira o tema social vai ser abordado, né? Qual é a realidade que você tem hoje? Como isso está alinhado ao seu planejamento estratégico? Aonde você quer chegar? Né, todo o seu plano de negócio, então é um pouquinho mais complexo do que as pessoas geralmente colocam, né? Sim. Eu acho que uma coisa que a gente tem observado muito também é que as práticas, eles querem manter as mesmas, né? Então, muitas vezes as pessoas só querem camuflar, então continua fazendo tudo que já era feito e não tem realmente esse aprofundamento no tema, né? Então, acho que o que a Letícia falou no começo foi muito, muito bem pontuado. De que as discussões que a gente percebeu esse ano, elas acabam sendo muito superficiais, porque é isso, né, as pessoas elas querem tratar como se elas dominassem completamente o tema, e não param para pensar em todas as possíveis ramificações quando a gente fala sobre o tema. Eu percebo isso muito especificamente, né, falando sobre saúde e segurança. As pessoas veem como aquela pontinha só lá no social, e elas não param para pensar que existe muita coisa além disso, né. Existe aí uma ramificação para a parte de governança, quando a gente fala de arquivamento de documento, né, de transparência, de comunicações disso também para o governo. Então, assim, existem formas realmente da gente aprofundar, né, desenvolver, e eu acho que trazer discussão, eu acho que é um pouco do que a gente tem tentado fazer muito aqui também, né, nessas conversas, nos podcasts, no canal, que é trazer as pessoas realmente para discutir sobre o tema, para que a gente possa também construir uma visão melhor sobre ESG, porque realmente acaba sendo uma visão nova para todo mundo. Perfeito. Eu, fazendo um gancho a essa questão que vocês estão falando, imagina uma indústria automotiva, uma mineradora, uma empresa de alimentos e uma outra que faz extrativismo, né, vegetal na Amazônia. São empresas que podem e devem trabalhar com o tema ESG, mas cada uma delas vai tratar isso de uma forma tão diferente, tão, assim... particular, peculiar, né?
muito particular, muito peculiar. Então, hoje, eu acho que indo em alinhamento com o que vocês falaram, conhecimento, entender como cada um desses temas se comporta no tipo de negócio, sair da generalidade. Hoje, é muito comum alguém, quando fala de sustentabilidade, pensar só no âmbito, na questão ambiental. E o pior ainda, que ainda tem gente ainda falando de sustentabilidade que é carbono zero. E aí ignoram todos os outros temas de meio ambiente e que, não, agora é carbono zero. Porque tivemos recentemente a COP27, isso fica ali dentro da cabeça das pessoas como se esse fosse a única diretriz para você trabalhar com uma sustentabilidade bem feita. Então, a gente tem muitos espectros, tem muitos aspectos a serem tratados. A educação, como a gente começou falando, é importante. As empresas, como o Ivan falou, né, a educação iniciada pela Letícia, a estruturação de projetos que o Ivan comentou, e a Marjorie, em relação a como esses temas estão apresentados na empresa e essas possibilidades, é o que a gente tem que promover agora, né, com a educação, com o discurso, com o alinhamento, com reuniões, para que esse processo tenha eu digo assim, um refinamento nas discussões. Porque hoje é assim, pessoal, eu acho que você vê assim, a empresa sustentável, a empresa tem ESG. Na hora que você vai ver as práticas delas, são práticas extremamente superficiais e pouco contundentes no espectro geral de sustentabilidade. E só complementando, Ivo, essa é uma provocação que a gente também faz com a equipe SG4, né? A gente já fez alguns movimentos e vai fortalecer isso também em 2023, para justamente eles terem esse olhar mais aprofundado do tema, né? Não adianta ficar no sobrenadante, não adianta ficar de maneira superficial. Porque todo mundo que trabalha com esse tema e que vai se envolver em algum projeto precisa ter, eu digo o norte, né? Precisa ter uma bússola desse processo para que isso seja rico e a gente possa construir um entendimento bem elaborado sobre o tema, tá? Eu quero agora, eu acho de uma importância tremenda a gente, além de falar de SG, iniciar um discurso sobre pessoas, porque as pessoas são fundamentais nesse processo. No ponto de vista de vocês, o que vocês acreditam como as pessoas vão se envolver em projetos de 2023, como que elas vão estar engajadas nas empresas, a importância das pessoas nessa estrutura e principalmente para o ano que vem? Quem que pode comentar aqui sobre as pessoas? Eu tenho trabalhado muito e estudado muito sobre o tema, e eu acho que é uma coisa que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas, principalmente no momento de aquecimento de mercado. Na área de gestão, a gente vê uma procura grande de profissionais com conhecimento técnico, mas muitas vezes que deixam a desejar em algumas habilidades. E eu vejo que falar de liderança é um tema fundamental quando a gente pensa em como esses profissionais se colocam no mercado. E aí a gente pode falar, mas eu não sou líder, eu não tenho liderados. Você, assim como todo mundo, ocupa uma posição de liderança em relação ao seu próprio trabalho, em relação ao seu próprio desenvolvimento. Então, essa é uma provocação que eu faço também nos nossos clientes e que eu quero cada vez mais fazer com a nossa equipe, também SG4, de pensar o que eu posso fazer de diferente em relação ao espírito de liderança, ao movimento de liderança das minhas atividades, de liderança das minhas rotinas, de liderança das minhas entregas, né? Em algum momento pode ser que você ocupe um cargo de liderança, uma função de líder, mas isso é aplicável para todo mundo, independente da função que você executa. É uma forma como você se coloca, é uma forma como você se propõe a fazer as suas entregas. Então, a gente viu agora em 2022 um movimento bastante grande de falar de soft skills de maneira geral, que são treinamentos relacionados a competências mais comportamentais, por assim dizer, mas eu vejo que a liderança é uma coisa que precisa ser trabalhada de maneira mais forte nas organizações, pensando nessa liderança de si mesmo, né, no pipeline de liderança. Se a gente fosse falar de pipeline de liderança, primeiro lugar, a liderança de nós mesmos. Então,
Eu acho que é um movimento que vai ser crescente para 2023, quando as pessoas pararem para pensar que mesmo uma função operacional precisa ter um tino de liderança muito bem desenvolvido para que ele entregue da melhor forma, para que a gente tenha os melhores resultados. Então, apostando em um tema que, se você não tem conhecimento, você deve começar e se aprofundar, é o tema liderança. Claro, sem falar nas questões técnicas, que vão estar diretamente relacionadas ao tipo de entrega que você tem, as obrigatoriedades que a gente precisa cumprir quando a gente fala do mundo de saúde e segurança do trabalho, por exemplo, os treinamentos de norma regulamentadora, mas eu dou um foco especial para esse tema, né? Legal, Lê. E eu queria, né, você pegar um gancho do final da sua fala, que é muito importante, né? Porque você trouxe um aspecto de liderança, né? E a gente não pode esquecer do aspecto técnico, né? Porque a gente vem observando, né, com esse mercado de trabalho que vem entrando, os profissionais agora recém-formados, os profissionais mais jovens, e a gente tem observado aqui, né, pelas entrevistas ou pelo trabalho que está sendo executado, né, dentro das empresas, que existe ainda uma superficialidade no conhecimento, né? E navega-se ainda pouco na profundidade. É muito importante para esse profissional, que ele é um técnico, seja na área que ele for desempenhar a sua atividade ele se aprofunde na questão técnica. Precisa ter robustez, precisa ter conteúdo para poder argumentar, para poder tomar decisão, para poder gerenciar uma equipe, trilhar para a linha certa, né, pelo caminho certo. Então, e a gente tem observado muito isso, né? E a gente sempre reforça isso para o nosso time, né, na SG4, porque consultor que quer avançar na carreira precisa ter conteúdo técnico, porque senão o próprio mercado já vai deixando esses profissionais à deriva, né? Os profissionais vão seguir com aquele, né? O mercado segue com profissionais que são consistentes, que são contundentes, que têm conhecimento para dar boas recomendações, para dar boas orientações, porque é isso que, independente se você fabrica um parafuso ou se você fornece um serviço de consultoria, o conhecimento técnico tem que ser empregado em todas as entregas, né? E a superficialidade traz ali um parafuso defeituoso, a superficialidade traz recomendações de consultoria mal desenhadas, né? Mal construídas. Então, eu acho que esse aprofundamento deve existir, e a gente precisa capitanear isso junto a essas novas lideranças que estão aparecendo. Lideranças que estão ali, às vezes, mais em busca de uma promoção, uma promoção dentro da carreira, né? Ou busca de novos desafios sem construir algo sólido dentro da tua organização. Eu acho que precisa a gente trabalhar essa questão para que isso seja mais desempenhado, né? Mais fortalecido para essa juventude, né, que vem adentrando ao mercado de trabalho, né? Eu acho que é legal falar também, quando a gente começa a conversar, né, sobre pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho, uma tendência que a gente tem observado, até por conta da pandemia, que os trabalhos remotos têm cada vez mais ganhado força, e a gente percebe até dentro da nossa própria empresa, né, que as pessoas muitas vezes não querem ir para campo, não querem se expor, não querem estar lá no dia a dia realmente conversando com o cliente, tendo aquelas dificuldades, né, tendo que às vezes apresentar uma reunião presencial com inúmeras pessoas, e eu acho que isso é um ponto também, quando a gente fala aqui, né, do nosso trabalho, né, então dessa venda de serviço, que essa exposição, né, você ter o frio na barriga de estar lá cara a cara com o cliente, acho que nada substitui e que traz ganho realmente de conhecimento muito grande. Então, assim, a gente precisa se capacitar, precisa fazer os treinamentos, precisa estar sempre estudando, né, entendendo que existe aí no mercado de novo, mas existem algumas coisas que realmente essa exposição não substitui, né? Então, eu acho que isso é importante também quando a gente fala sobre pessoas. Cada vez mais a gente tem observado que aí durante os 2 últimos anos as empresas têm aceitado muito trabalhos remotos, mas que cada vez mais elas estão sentindo falta também desse contato presencial. E aí é uma coisa que a gente tem enfrentado dificuldade aqui dentro da empresa, e que eu acho que é um ponto importante para que as pessoas também reflitam, né, sobre a própria carreira, quais são os benefícios atrelados também com isso. Falando aí sobre conhecimento técnico, eu acho que quando a gente fala de segurança nem se compara, né? Dos último ano aí, o que a gente teve de atualização de norma, entrada de social, então assim,
falar sobre estudo e sobre aprofundamento técnico e sobre ir para campo, né? Conhecer como é que as coisas estão sendo implantadas, conhecer como é que os auditores fiscais do trabalho estão interpretando também essas normas, eu acho que é fundamental. Alinhado a isso, né, pessoal, eu vou fazer um comentário aqui. Primeiro que a jornada de qualificação das pessoas é fundamental para você conseguir fazer uma entrega mais elaborada, você ter uma promoção, para você ter reputação, reconhecimento profissional. Agora tem um ponto que eu acho que a gente tem que discutir muito isso, e é nessa linha que a Marjorie comentou, que assim, não há sucesso sem desconforto, pessoal. Eu acho que as pessoas têm buscado muito conforto. Eu não acho isso ruim, mas marinheiro bom não se faz em mar tranquilo. Então, isso que você falou, Márcio, a gente está vivendo isso, o Ivan viveu isso esse ano, a Letícia viveu e você viveu. Tem uma vaga num projeto lindo, coisa assim, gigantesca. Projeto onde o profissional vai crescer absurdo. E quantas pessoas declinam aqui nesse G4 para participar desses projetos? Por quê? A cidade não tem shopping, qual que é o conforto que eu vou viver lá? E tem uma coisa que é interessante, essa do shopping é um exemplo, não estou falando que isso foi o parâmetro de decisão do profissional, mas hoje as pessoas buscam muito conforto. E eu acho que, e aí essa é uma frase do Bernardinho, e eu não posso me apropriar da frase dele, aos atletas, quem quer ganhar medalha de ouro? O desconforto. Então, nenhum atleta vive sem estar no desconforto. O cara nada 340 dias do ano, ele nada sábado, domingo, de domingo a domingo, o cara tem uma alimentação regrada, ele tem disciplina. O cara, para conseguir grandes conquistas mundiais e ele ter um desempenho superior, ele se sacrifica. Não é diferente do ambiente profissional. E hoje eu vejo muito isso nas pessoas. As pessoas querem o mais fácil, querem o mais rápido. Você vê, a gente tem discutido com a Letícia esses dias, um cliente abordou a gente e falou, Ivô, nano treinamento. Treinamento é uma linha de treinamentos que temos, eu não estou dizendo que isso é errado, a gente tem que ser moderno e entender, mas imagina eu passar o conteúdo do NR12 em 3 minutos. Então, assim, como que eu vou qualificar NR12 em 3 minutos? Eu posso? Posso. Só que eu vou trabalhar um sobrenadante ali, uma fatia muito simples, ainda do conhecimento necessário. Talvez para um grupo muito grande de pessoas, tudo bem. Agora, e para o gestor de manutenção que vai ter que trabalhar esse assunto e gerenciar 5.000 equipamentos? Como que ele vai precisar disso? Então, esse profissional precisa ter mergulho, esse profissional precisa estudar, como o Ivan falou, precisa se aprofundar, como a Letícia comentou. Então, não adianta. A gente, e como a Marjorie colocou bem, das necessidades, provavelmente de NR, eu estou falando de coisa só de segurança do trabalho. Imagina todos os temas ambientais, sociais, de governança, os temas de gestão que estão por vir e que foram revisados esse ano. E esse é um ponto a abordar. E um segundo que eu queria complementar rapidamente, eu percebo que as pessoas têm pouco senso de propósito. Por que estão aqui? E eu acho que isso é uma pergunta muito importante. Por que você trabalha nesse tema? Isso está dentro do seu coração? Você está aí por causa de fama, sucesso, que quer ganhar dinheiro? Mas assim, independente, eu acho que todo mundo tem que ter um propósito. Eu acho que essa busca de propósito, vivendo de propósito, é muito, muito importante para qualquer profissional. E no ano que vem, eu acho que nos próximos anos, para a saúde mental coletiva, para que as pessoas sintam prazer em trabalhar, em acordar cedo no seu dia, se você não tiver alinhamento de propósito, qualquer vento é favorável para você. Só que você não chega em lugar nenhum. Eu estou aqui agora, opa, tem uma oportunidade aqui. Não, apareceu outra ali. E hoje eu percebo que as pessoas têm pouco senso de construção de futuro, que é uma coisa que a gente discute muito aqui. Então, você vai estar onde daqui a 20 anos? Você quer fazer o quê? Qual que é o seu senso de legado? Você faz essa pergunta para as pessoas, elas ficam assim, não sabem responder, porque nunca nem pensaram nisso. Eu estou fazendo o que dá aqui. Mas esse eu acho que é uma coisa que se discute muito hoje. Propósito, senso de propósito, senso de futuro. Eu acho que as pessoas, e a gente, imagina uma empresa como a SG4, a gente tem que ter alinhamento de quem trabalha com a gente com senso de propósito, com que o propósito desse G4 com a propósito da empresa. Esse casamento precisa existir. Porque se não existe, não tem sinergia, não tem entrega, não tem amor pelo que se faz. Eu acho que hoje o mundo
principalmente o Brasil. Eu acho que posso falar do Brasil por conhecer bem as pessoas que aparecem para conversar com o Ivan. E aí a pessoa fala, quero ser consultor. Ah, eu quero. Ô, Ivan, sonhei minha vida inteira ser consultor. Pelo amor de Deus. Aí dá 2 meses, aparece uma vaguinha CLT safada para ele. Ele quer sair desse ambiente independente, de especialista, duro. Porque quem é consultor, meu amigo, é bruto, é bruta. Não é qualquer um. Aí aparece o conforto, a pessoa sai. Mas peraí, há 3 semanas atrás você queria ser um consultor e agora você está indo para lá. E eu fico pensando, o que passa na cabeça das pessoas? É claro que a gente respeita, o Ivan, a Letícia, a Márcia, respeita todos os profissionais que passam na SG4, mas hoje eu percebo isso fortemente. Existe uma questão de senso de propósito ainda muito sutil. As pessoas vivem, né, eu brinco, né? Vivem. Ou elas vivem a vida, e eu acho que é muito importante que você que está ouvindo o nosso podcast, que você faça uma autorreflexão sobre o que você vive hoje, se está dentro do trilho que você gostaria de estar vivendo, e se é esse mesmo trilho ou trilha, você não precisa nem usar um negócio tão rígido, mas seja uma trilha de caminhada que você gostaria de galgar, de participar da vida, sim. Né? Porque eu acho que isso traz mais felicidade para todo mundo que pensa dessa forma. Entender o seu porquê, né? Por que ele está fazendo isso, né? Qual é o objetivo disso? Onde isso vai me levar? É um exercício que tem muito a ver com autoconhecimento, né? E as pessoas às vezes têm dificuldade de parar para pensar onde elas querem chegar, o que elas querem construir. Então, muitas vezes fica na superficialidade, porque é isso, dá trabalho pensar onde você vai estar daqui 10 anos, dá trabalho. É mais fácil, às vezes, só viver, deixar a vida me levar, em alguns casos, né? Mas isso você vai colher os frutos de todo esse caminhar, né? De toda essa construção que você vai fazer ao longo da sua jornada profissional. Né? Perfeito. E aí, seguindo, né, pessoal, numa temática que eu acho também que a gente tem que pontuar aqui e que ela é fundamental dentro das estruturas de gestão, é a tecnologia. Né? A gente hoje tem visto, a cada ano que se passa, novas ferramentas. A gente estava discutindo isso hoje aqui, por exemplo, apareceu, a gente tem um grupo, pessoal, você que é do nosso, que acompanha aqui a SG4, hoje nós tivemos uma reunião, eu, a Letícia, a Márcia e o Ivan, mais algumas pessoas, como a Alessandra, a Carol, o Gustavo. A gente tem um grupo de comunicação, um grupo que a gente discute todas as nossas redes sociais, como a gente se comunica com os nossos públicos, todo mundo. A gente fala do YouTube, a gente fala do Facebook, do Instagram, de tudo. TikTok. A gente discutiu uma ferramenta hoje, que era um robô, né, um bot, para fazer recepção dos nossos WhatsApps aqui. Então, pensa que hoje a gente é convidado a todo momento a conhecer uma nova ferramenta. Alguém desenvolveu uma startup de algum produto, de alguma ferramenta que ajuda com inteligência artificial a fazer alguma coisa. Então, pessoal, hoje eu acho que a gente tem que discutir tecnologia aqui no nosso podcast. Eu queria ouvir a opinião de vocês, Ivan, Letícia e Márcia, sobre o que 2023 vocês esperam ou vocês têm percebido no mercado questões relacionadas à tecnologia que possam impactar a questão de gestão, sustentabilidade, ou que possam ajudar as empresas. Quem que pode compor esse raciocínio comigo aqui? Bom, posso começar falando pelo menos sobre a parte de saúde e segurança. Eu acho que cada vez mais a gente tem percebido que a tecnologia, assim, é uma coisa que não dá para fugir, né? Então, se há algum tempo atrás as empresas tinham alguma dificuldade, tinham problemática com organização de documentação, e quando a gente fala sobre documentação legal, né, vinculada com a parte de saúde e segurança, é sempre muito volumosa, o tempo de arquivamento da documentação também é sempre muito extenso, então manter tudo isso em arquivo físico, óbvio que muitas vezes é necessário, mas a agilidade que a gente consegue ter a partir de enfim, cópia desses documentos numa plataforma, ou seja, em nuvem, ou de uma maneira mais rápida e também organizada, facilita muito a rotina de quem está lá no dia a dia para precisar de alguma documentação para uma consulta, para uma auditoria. Então, eu acho que isso é uma novidade que, enfim, trouxe grandes avanços para a parte de saúde e segurança, além da gestão como um todo, né? Então, se antes a gente precisava ficar controlando as coisas em papel,
para uma convocação, muitas vezes até de um exame periódico, que é uma coisa super simples e super rotineira. Hoje em dia a gente já tem ferramentas que apoiam muito nesse dia a dia, apoiam muito nessa organização, até para evitar que qualquer problema aconteça, para garantir que a gente está conseguindo atender toda a legislação. E aí eu acho que até como, seguindo um pouco dessa tendência, né, a gente observa que o próprio governo está cada vez mais adotando também esse tipo de ferramenta para poder fiscalizar as empresas. Então, o e-social também, que aí entrou com tudo agora, a partir de janeiro de 23 já é aplicável para todos os tipos de empresas, eu acho que é um pouco uma amostra disso, né? Então, se antes a gente precisava de fiscalização presencial de auditores do trabalho, hoje em dia a gente vai ter todas as empresas enviando essa informação de maneira digital para o governo. Então, isso facilita muito a rotina, facilita muito a observação, e eu acho que mostra que não tem mais como fugir, né? Então, a tecnologia é uma coisa presente realmente no dia a dia para a saúde e segurança. E aí, Letícia e Ivan, algum comentário? Na parte de treinamentos é isso, a gente vive a constante transformação digital já há bastante tempo, e as novas propostas e as novas soluções tecnológicas estão aí sendo disponibilizadas no mercado, desde ferramentas para a gente fazer um nanotreinamento, como o Ivo colocou aqui, né, que a gente já viu isso, ou algum outro mecanismo para poder facilitar toda essa interação. Eu acho que a gente tem muito a ganhar, principalmente quando a gente fala na parte de gestão de evidências de treinamentos, acompanhamento de registros de realização, por exemplo, e também nas academias ou universidades corporativas que estão sendo criadas a todo momento, com o uso de plataformas LMS, né, que é o Learning Management System. Então, tem muita coisa na frente de treinamentos para facilitar, ferramentas de interatividade, pensando em treinamentos no formato EAD síncrono, né, que é um evento ao vivo pela internet, por alguma rede de transmissão. Então, tem várias ferramentas que a gente pode utilizar, até mesmo para o acompanhamento de dúvidas, para solucionar dúvidas, mas o que eu sempre peço, né, para os meus clientes tomarem cuidado e terem muita atenção se realmente tudo isso tem sido eficaz e tudo isso tem sido vantajoso para os objetivos que ele se propõe a realizar naquele determinado momento. E eu falei isso, inclusive a gente estava conversando sobre um pouquinho de como usar, né, um orçamento anual de treinamentos, e o uso de tecnologia, o uso de ferramentas, ele apoia muito, desde que você entenda a real necessidade que você tem dentro da sua empresa. Não adianta você criar uma academia corporativa gigantesca, cheia de vídeos, de treinamentos, se você não estabelece uma trilha que o profissional deve seguir. Ele vai se ver perdido dentro desse ambiente, e ele não vai saber o que seguir ou de que maneira seguir. Então, entender realmente o seu objetivo, dentro do lá, sempre pensando numa visão mais macro de planejamento estratégico, aonde a organização pretende chegar em relação ao treinamento e o desenvolvimento dos seus colaboradores, e aí sim, adotar as ferramentas que vão te suportar da melhor forma para chegar nisso, né? E sempre trazendo também uma efetiva gestão dessas ferramentas, né, como eu falei, da trilha do conhecimento, ou de aplicar algumas ferramentas de verificação de eficácia, por exemplo, são alguns dos mecanismos que as empresas podem adotar para, claro, absorver essa transformação digital, mas absorver de uma maneira alinhada aos seus objetivos, alinhada às suas necessidades. Então, tem muita coisa acontecendo. A gente acaba sendo muito na parte de treinamento e desenvolvimento impactado também pelas mudanças da área de RH como um todo, né? Então, tem um reflexo bastante grande das condutas que o RH tem em relação ao desenvolvimento organizacional, e isso acaba cascateando para a parte de treinamento e desenvolvimento. Então, tem muita coisa acontecendo, muita empresa interessante, muita empresa legal, mas tenham em mente isso, né? Como fazer o uso dessas ferramentas e dessas soluções da melhor forma, de acordo com o objetivo que você precisa alcançar ali em curto, médio ou longo prazo. Muito bom. Lê, olha só, a gente viveu aqui, né? Vamos falar um pouco das soluções, né? Questão de treinamento, de consultoria, auditorias.
quando que a gente ia imaginar, né, que em tão pouco tempo esse trabalho fosse ser afetado na forma de executar, né, como foi agora durante a pandemia, né? Nunca a gente imaginou, né, e os clientes nem queriam isso, né? É verdade. Você vai fazer uma consultoria de casa? Como assim? Não. No escritório? Não, eu quero você aqui presencialmente, porque eu quero gerenciar o que você está fazendo, suas obras. Já tinha, né, até a mesinha separada para o consultor. Já para o consultor, exato, exatamente. Então, assim, note como isso mudou em 2 anos, né? É óbvio que existe ainda uma preferência para a questão presencial, né? E nós estamos vivendo isso em 2022, vivemos isso e vamos viver em 2023 também, com esse retorno gradativo às atividades, né? Eu emiti uma proposta hoje de uma auditoria online ainda, né? Mas a maioria delas ainda são propostas agora para a execução da atividade presencial. Mas note, a gente tem essa ferramenta hoje, né? Nós estamos aqui gravando um podcast dentro de uma ferramenta e da mesma forma que nós fizemos fazemos reuniões, fazemos auditorias, compartilhamos documentos, né? Então, eu acho que a tecnologia ela tem que se agregar ao nosso método de trabalho, a nossa forma de trabalhar, para que a gente possa produzir mais e melhor para o nosso cliente, né? Tanto internamente quanto para o cliente. E aqui a gente adota dentro da SG4, né? É uma empresa que ela vem adotando ferramentas e tecnologia, né? Também há pouco tempo a gente não tinha um CRM, hoje nós temos um CRM robusto. Temos um software hoje também de gestão financeira. Nós temos um software que faz todo o nosso gerenciamento de documentos, né, onde tem o nosso sistema de gestão da qualidade implantado lá. Então, nós viemos passando por isso também. E nós temos que promover isso aos nossos clientes, né? Uma maior tecnificação, adoção de tecnologias dentro daquilo que é adequado e necessário, né? E isso falando de software, né? Falando de ferramentas, de plataformas digitais, né? Mas eu acho que tem uma outra forma de a gente trabalhar da parte de tecnologia, que é como a SG4 trabalha. Essa é a nossa tecnologia, né? E a gente precisa mostrar para os nossos clientes que o trabalho de alto nível que a SG4 trabalha, independente de ter ferramentas tecnológicas, isso vai agregar muito pro seu negócio, né? Para o negócio que está ali adquirindo essa tecnologia. E essa tecnologia hoje, né, toda empresa pode ter, e ela está hoje no formato de outsourcing, né? Então nós temos hoje toda a nossa forma de pensar, toda a nossa forma de agir, de planejar trabalho, de organizar, de envolver as pessoas, de promover uma excelência na execução de uma atividade, né, numa entrega, seja numa consultoria, seja numa auditoria, através, né, desse nosso método de trabalho, né? E hoje o outsourcing está crescendo muito dentro da SG4 em função das empresas terem na gente uma referência técnica de entrega de alto nível e querem isso no dia a dia para a sua organização, né? Então, um engenheiro de segurança do trabalho, um técnico ambiental, um técnico de qualidade, uma pessoa de gestão que leve a tecnologia da SG4 para dentro das organizações, né, e faz com que aquela área, aquele setor, aquela atividade que está sendo executada tenha maior valor agregado, tenha mais ritmo, mais performance e a gente leva tranquilidade, né, nessa frente. A gente faz muito isso na parte de gestão de treinamentos também. Então, a gente consegue trazer uma segurança, né, de que a gente vai estruturar a área desde a construção de uma matriz de treinamentos, fazer todo o planejamento, acompanhamento, execução. Então, bem lembrado a questão da tecnologia de profissionais, de fornecimento de profissionais de outsourcing, até mesmo porque o mercado está muito aquecido, então as empresas estão com dificuldade de encontrar pessoas qualificadas, prontas para fazer esse tipo de entrega, e a gente faz isso muito bem, né? Comumente até os nossos profissionais são assediados, né, num bom sentido, mas porque realmente a gente prepara e dá todo esse aval técnico e todo esse suporte mesmo para que essas entregas sejam feitas da melhor forma. Muito bem lembrado, Ivan, muito bem lembrado. Vocês percebem, assim, que a gente está discutindo de uma forma muito interessante a questão, né, de tecnologia para executar as atividades, né? Inevitavelmente, ela vai nos acompanhar, inevitavelmente. A tecnologia em gestão, a tecnologia em treinamento, a tecnologia em consultoria, e qualquer outro processo hoje, a tecnologia entrou como um aspecto, isso aqui é tecnologia. O Ivan está em Piracicaba, a Letícia está em Barão Geraldo, ali próximo de Barão,
a Marjorie está na clínica e eu estou no escritório SG4. E se algum de vocês estivesse nesse momento fora do Brasil, a gente estaria nessa reunião do mesmo jeito, né? Por quê? Porque a tecnologia viabiliza hoje muito nas empresas, mas ela exige algumas questões: conhecimento, envolvimento, disciplina. Por exemplo, a Marjorie estava comentando da questão de saúde ocupacional. A saúde ocupacional no Brasil antes, eu tenho que tomar cuidado um pouco para falar, mas antes era um negócio tão solto. O cara fazia lá o exame de um bando de colaborador, mudava de clínica, aqueles papéis ficavam lá largados, não tinham rastreabilidade de exame. Aí o RH lá perdia outra dúzia de folha, se perde a história toda do trabalhador. Então a tecnologia hoje ajuda a gente, só que tem um detalhe: alguém tem que ir lá, pegar o ASO físico que foi elaborado lá e digitalizar e colocar dentro de um sistema. Alguém precisa manobrar. Então quem manobra, quem opera, quem gerencia os ferramentais de tecnologia precisa também estar muito integrado a isso. Vocês falaram bem, a gente mudou, quem acompanha, a gente tem muitos processos aqui dentro da SG4, e um processo que é muito bem feito é a nossa parte de controladoria. A gente mudou recentemente um RP, a gente tem um RP novo na SG4, mas é tecnologia, alguém tem que imputar dado, alguém tem que colocar a informação lá, a gente tem que buscar os dados para poder fazer uma análise crítica dos nossos indicadores financeiros, que é uma coisa que a gente está discutindo muito esse ano, para o planejamento do ano que vem, eu, a Letícia, o Ivan e a Marjorie. Agora, a tecnologia, ela é um apoio, mas sem humano ainda não funciona, porque a coisa não anda sozinha. Então, a gente precisa ter essa interface, pessoas e tecnologia. E hoje, sem tecnologia, não se faz nada. E na parte de sustentabilidade, aí mesmo é que você precisa da tecnologia para viabilizar melhor os processos, melhor as ferramentas, e você investir nisso. Existem metodologias baratas e caras, cabe você achar aí, você que é profissional do mercado, a tecnologia que melhor se enquadra à sua empresa. Então, e aí eu falo, vamos dar o exemplo aqui do QualiX, que é uma ferramenta que a gente usa dentro aqui da SG4, uma ferramenta de gestão, todo o nosso sistema de gestão da qualidade, meio ambiente e segurança está dentro desse QualiX, desse software fornecido pela Forlogic. Existem vários no mercado. E tem alguns concorrentes que cobram 30 vezes mais, mas do meu ponto de vista não entregam como o QualiX entrega. E aí eu já tive cliente grande, vocês sabem disso, os líderes aqui, que falou, não, a gente quer um software das grandes, das big. Eu falei assim, olha, começa com esse software te atende bem. E eu acho que o que eu queria encerrar esse discurso, o simples, ele é poderoso, não simplório, mas o simples, ele ajuda muito as empresas a crescerem, a se desenvolverem, a construírem soluções. Faça o simples bem feito. Amadureceu, tá fortão, tá funcionando, vai para um próximo. E a gente está discutindo muito isso em todas essas interfaces, né? Então, o simples é poderoso. Você quer comentar, Letícia? Fazer algum comentário? Você abriu... Não, era isso mesmo. Eu acho que você complementou muito bem. Muitas vezes a gente quer reinventar a roda, né? Como às vezes a gente escuta algumas pessoas falando por aí. E, claro, a tecnologia ela vai ajudar, mas o Will falou, se você não souber gerenciar essa ferramenta de tecnologia, esse novo software que você contratou, de nada vai adiantar, né? Vai adiantar. E agora, né, pessoal, seguindo, e agora a gente já está muito próximo do encerramento, eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre, a gente discutiu SG, pessoas, tecnologia, né, falamos desses aspectos, como que o PDCA e os conceitos de gestão podem ajudar a gente a fazer esses 3 grandes cenários ou 3 grandes temas funcionarem numa empresa. Então, a questão obviamente, seguir por um processo normativo, buscando a nossa certificação, estruturando uma rotina de planejamento bem estruturada na empresa, né? Construindo essa estrutura na empresa. O que vocês têm para comentar com o grupo que nos acompanha? Porque falar de gestão é falar de melhoria contínua, organização, priorização, conhecimento, tudo isso que já discutiu até agora, mas como que o PDCA e o racional das normas podem ajudar nesse processo? Como é que vocês podem contribuir com o grupo que está ouvindo aqui o nosso podcast agora? Quem que gostaria de começar? Posso começar? Por favor. Eu acho que é uma tendência até, e é o que a gente tem observado com essas revisões das normas, das NRs, né, falando especificamente. Eu acho que existia uma
desconexão mesmo entre o que eram as NRs e o que a gente observa de práticas, boas práticas de gestão. E aí, com essa revisão que saiu nesse ano, né, início desse ano, e entrada aí do PGR, a gente percebeu que teve uma mudança muito grande na forma de se observar, né, como é feita a saúde, como é feita a segurança hoje no Brasil. Então, eu acho que existe uma tendência muito maior para que essas práticas do PDCA, de fato, fiquem muito claras quando a gente fala sobre as NRs. Então, de fato, ter muito bem determinadas etapas de planejamento, né, de execução, como é que é feita a avaliação de todo o ciclo e como é que são implantadas as ações de melhoria. Eu acho que isso antes acabava ficando muito solto, então muitas vezes só existia a parte de eu vou lá, faço uma verificação em campo em relação aos riscos do trabalhador e aí eu deixo para o próximo ano ir lá e fazer uma avaliação de novo. Então, assim, faltava de fato uma conexão melhor para que a gente conseguisse ver o ciclo como um todo quando a gente fala sobre as normas regulamentadoras. E eu acho que isso ficou mais claro agora, ficou mais claro até na conexão que é feita, né, a partir do momento em que uma empresa que tem um sistema de gestão certificado, ela tem até o benefício de um prazo maior de validade da documentação quando a gente fala de PGR. Então, eu acho que essa visão cada vez mais clara, né, sobre cada uma das etapas e sobre como isso gera um bom gerenciamento, né, como isso colabora para que a empresa consiga ter todas as práticas bem implantadas e que consiga, de fato, ter ações efetivas relacionadas com as rotinas que acontecem dentro da empresa. E pensando na parte de treinamentos, né, e em tudo que a gente falou aqui, para mim o PDCA chancela tudo, porque realmente a gente precisa ter um planejamento bem feito, pensando numa implantação de ESG, que foi o nosso primeiro tema, ou no desenvolvimento de carreira, você como profissional, como você vai se colocar, e também como você vai usar essa transformação digital, essa transformação tecnológica, né? Então, eu entendo que essa visão, esse olhar, ele devia ser aplicado a tudo, né, dentro de uma organização, porque isso vai trazer mais segurança, já desde uma fase de planejamento, e também garantir uma melhoria contínua para os processos, ou para as ferramentas, ou para as atividades que você se propõe a fazer, né? Então, eu sou suspeita para falar, sou fã, né, acho que todo mundo que trabalha com gestão de maneira geral tem esse olhar muito voltado para todas as fases, desde a fase de planejamento até a fase de ação, de tomada de ação e de melhoria contínua como um todo. Perfeito, e é isso mesmo, né? Porque assim, o que acontece, né? A gente observa muito as empresas caminhando, né? Executando, realizando planejamentos, atividades, né? Mas sem ter uma base, né? Sem ter uma base de gestão. E quando a gente minimamente implanta um sistema de gestão, por exemplo, uma ISO 9001, que hoje ela, com essa revisão de 2015, provavelmente teremos uma nova revisão nos próximos anos, a gente traz trouxe uma abrangência muito maior em várias outras áreas da organização, processos de organização que não eram impactados, né? E quando você traz uma norma de gestão que tem isso enraizado na tua própria estrutura de construção, que é o ciclo PDCA, você faz com que essa engrenagem rode dentro da organização, né, o PDCA. E ferramentas 1000 são promovidas todo ano, né, mas nada melhor do que o bom e velho planejar, executar, checar e agir para melhorar, né? O PDCA, ele é a solução para tudo dentro de uma organização, né? Para tudo que você for executar, e a nossa recomendação quando algo novo surge de uma organização, né? Algo novo, agora a tendência é o ESG, legal, traga os princípios do ESG para dentro dos seus princípios de gestão, né? Porque você vai fortalecer ele com planejamento, com execução, com checagem e com ações de melhoria. Agora eu vou aqui fazer um Lean Manufacturing, vou implantar Lean na minha organização. Legal, traga todos os princípios do Lean para dentro do sistema de gestão, porque você vai fortalecer ele com base em procedimentos, em planejamento, em procedimentos de execução, em checagem, em melhorias. Então, que é o princípio do nosso PDCA, né? Nosso bom e velho PDCA. Então, as pessoas se afastam, né? Não, tem algo novo aqui, deixa isso aqui de lado e vamos trabalhar nesse algo novo.
esse é algo novo, certamente trabalha nos mesmos princípios, e se não trabalhar nos mesmos princípios, certamente vai falhar, e você vai ter que trazer para dentro das ferramentas que a gente entende que trabalham dentro de preceitos de PDCA, né? É a frase que a gente sempre usa aqui, né? Uma empresa é muito melhor que estruturou um sistema de gestão, certificado ou não, do que a que não tem. Você vê quantos diagnósticos nós fazemos com empresas que ainda não têm sistema de gestão e os processos são mal estabelecidos, não são claros, as pessoas não se comunicam bem, as coisas não se interrelacionam de uma forma proativa, ou organizada, ou eficiente. Então, assim, ter o sistema de gestão, para mim, é assim, como vocês, obviamente, a gente trabalha com isso, mas percebe, né? Uma empresa que tem gestão é uma empresa melhor, é uma empresa mais lucrativa, é uma empresa mais transparente, é uma empresa mais organizada, é uma empresa mais limpa, em aspecto físico mesmo, de 5S ali, é uma empresa muito melhor, que tem processos mais claros para o trabalhador, então o trabalhador também fica mais feliz de estar ali dentro daquela empresa. Então, eu acredito muito que em 2023, os processos de gestão, os processos normativos, esses conceitos vão estabelecer ainda mais apoio às empresas. Quem escuta o nosso podcast, a minha recomendação é que se fortaleça em diretrizes ou outros caminhos de gestão que são importantes. Então, conhecer minimamente uma 9.000, uma 14, uma 45, uma 50.001, uma 55.001, uma 37.001, uma 37.301. Essas são normas básicas para a gente discutir sustentabilidade. Ivo, mas é muita norma que você falou agora. Calma. Existe não é só 2023 que a gente vai estar fazendo isso, não. Até 2053, nós estaremos aqui, a Letícia de cabelo branquinho, a Mar de cabelo branquinho, o Ivanzito já sem cabelo, a gente daqui a 20 anos, a gente está em 2003, né? E daqui a 20 anos, 30 anos, a gente vai estar aqui. Vamos estar aqui, eu ainda com mais branquinho na minha cabeça, ali, eu de fralda, porque eu vou estar com incontinência urinária possivelmente, mas a gente lá na frente, trabalhando para construir esse racional, porque na gestão, infelizmente, tem gente que acha que faz tudo mudar em 6 meses, né? Vamos fazer coisa nova aqui. Aí ele esquece que as pessoas entram, esquece que as pessoas esquecem, né? Então, vamos lá. Eles esquecem que as pessoas mudam. Que as pessoas passam a acreditar em coisas diferentes. Então, a vida é muito... Ela se transforma muito. Então, você imagina para você ter consistência a longo prazo, o trabalho que é, a energia que é para você manter tudo isso vivo. É a disciplina que a gente sempre discute para manter ferramentas de gestão vivas. As ferramentas terem uma estrutura de conformidade que apoia as empresas. Então, eu acredito que em 2023 a gente vai trafegar muito nesses espectros que a gente falou, né? Nessas esferas da sustentabilidade, das pessoas, falaremos muito sobre tecnologia, e tudo isso integrado, né, no caminhar de melhoria, no caminhar de um melhor país, de uma melhor empresa, de um melhor profissional, e como a gente sempre fala, né, na busca de algo, né, mais bem estruturado e mais bem realizado. Né, que seguimos inspirando a excelência, afinal de contas, né? Esse é o nosso objetivo, por isso que a gente compartilha muito conteúdo nas nossas redes e a gente vai seguir com esse compartilhamento no YouTube, no LinkedIn, no nosso Instagram, justamente porque a gente acredita nisso, né? Nessa transferência de conhecimento, né? De que a gente pode ajudar as pessoas e as organizações a trabalhar de forma diferenciada. Com certeza. Então, agora, pessoal, eu passo a palavra para vocês, palavras finais, considerações finais, eu já fiz a minha. Eu acredito que no ano que vem a gente vai ter um ano melhor. Eu sou muito otimista, se isso é bom ou ruim eu não sei, mas eu penso de forma positiva nas coisas. Eu acredito muito que o esforço nos levará a um lugar diferente. E como nação, como povo, como empresa, no caso da SG4, e a gente também apoiando os nossos clientes, eu acredito que a gente vai ter um ano 2023 melhor, né, em vários aspectos. E passo a palavra agora para vocês, né, encerrarem. Agora a gente pode fazer uma sequência, né, alfabética aqui. Vamos, por gentileza, comece, depois Letícia e Marjorie para o nosso encerramento. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos, né, que acompanharam a gente durante esse ano, né, esse vamos dizer assim, que é o podcast que encerra esse ano.
né? Então, gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam em todas as redes sociais, né, onde a gente promoveu, né, o máximo de conteúdo possível que a gente poderia dentro das nossas atividades, atribuições que nós temos aqui também dentro da SG4, né, uma doação que a gente faz aqui para promover o conhecimento e a excelência, e sigamos perseverantes no ano 2023, né? Temos aí muitas coisas ainda a avançar, né, como país, como SG4, e a gente vai, juntos com nossos clientes, promover e pavimentar esse caminho sólido aí para a gente crescer e desenvolver esse país. Só para complementar, quem estiver ouvindo só no Spotify, a gente também está gravando, isso vai estar disponível no YouTube, por isso que em alguns momentos a gente fica em silêncio para ver quem vai falar, mas a gente está se vendo aqui, né, a gente está no vídeo, mas meus agradecimentos de maneira geral para quem acompanhou as nossas redes, né, para quem ajudou a fortalecer a SG4 como empresa, porque a gente acredita muito nisso, em compartilhar. Eu sou suspeita para falar da parte de treinamento e desenvolvimento, porque eu acredito muito nessa frente dentro das organizações e nessa busca também individual por treinar e desenvolver e ser uma pessoa cada vez melhor e pensando diferente e propondo questões diferentes. Então, obrigada mesmo para todo mundo que nos acompanhou. 2023 será um ano melhor, eu tenho certeza, e a gente vai em busca aí de novos conhecimentos, novas trocas e de um ano de muito engrandecimento para todo mundo. Concordo também, né? Sou muito otimista quando a gente fala de 2023, eu acho que vai ser um ano muito bom. A gente tem percebido já, né, um aquecimento de mercado, então, até em relação às propostas que a gente emite, quando a gente fala especificamente sobre saúde e segurança, volto de novo a dizer, né, tem muita coisa nova que aconteceu durante esse ano de 22 e muita coisa nova que também vai acontecer em 23, então acho que é um momento muito bom para continuar se capacitando, para continuar se desenvolvendo, porque com certeza demanda não vai faltar. Agradeço a todo mundo, né, que tem nos acompanhado durante esse ano, como o Ivan falou, né, é uma troca que a gente faz, né, um momento de doação nosso, porque como a gente sempre fala aqui, que estudo e que capacitação são muito importantes, é um pouco da contribuição que a gente consegue dar em relação a isso, e que a gente espera também, né, que quem nos acompanha sempre possa também trazer aí as contribuições, trazer um pouquinho sobre a rotina, sobre dicas, até do que vocês acham interessante que a gente possa conversar nesse momento. Então, aproveito aí até para desejar boas festas, né, para quem está nos acompanhando, realmente vai ser o podcast aqui de encerramento desse ano, e agradecer aí por todo o caminho, né, por toda a jornada durante 22. Verdade, Feliz Natal, um bom ano novo. Chegamos no final do ano, né, pessoal? Então, Ivan, Letícia e Marjorie, obrigado aí pela dedicação, obviamente, de vocês todo esse ano. Obrigado aos nossos clientes pela confiança. Obrigado a você que escuta o nosso podcast, acompanha a gente nas redes sociais. Muito obrigado por toda essa sinergia e a gente tem aí um ano, né, desafiador no que vem. Agradeço aqui também a Alessandra e a Caroline, que está aqui por trás, elas sempre estão conosco aqui, a nossa equipe de comunicação, nos ajudando nas transmissões e organizando os eventos. As redes sociais todas hoje estão com elas e elas fazem um trabalho muito bom, de muita dedicação, e vamos para o próximo ano, né, que a gente consiga crescer, desenvolver e ensinar mais pessoas sobre gestão, né, que é o nosso papel, o nosso compromisso aqui. Então, muito obrigado, pessoal. Até o próximo podcast. Continue acompanhando a gente nas redes sociais. É um prazer ter vocês do nosso lado. Um abraço.